Bom dia com alegria, bom dia, eu já estou feliz, não importa o que aconteça, eu já estou feliz, não importa o que aconteça. Olá, bom dia, que bom acordar e junto com um café e um pão quentinho, receber uma mensagem para fortalecer a nossa fé nesse dia que começa. O tema de hoje é o radar de Deus. Isso aí, o radar de Deus. Aqui próximo onde eu moro, instalaram um radar de trânsito, né, com uma câmera para fotografar e registrar os motoristas que ultrapassam o sinal vermelho e o limite de velocidade. Os infratores, né, esse é o termo, né, eles recebem depois da multa pelo correio, né, aquela foto da placa do carro. E aí fica comprovada, né, fica a prova visual da infração de trânsito, é isso que eles falam, né? E às vezes eu penso em Deus, do mesmo jeito, da mesma maneira como penso naquela câmera que está ali na esquina, preparada para multar aqueles que erram. Será que Deus está lá em cima, apenas esperando para me flagrar, para me surpreender fazendo algo errado? Deus vê, observa e sabe tudo sobre os nossos pecados. Conforme cita a Bíblia, que eu estou aqui no livro, vamos acompanhar, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante de seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. O que significa isso dentro da área espiritual, dentro da esfera espiritual? Deus vai aplicar uma multa pelos meus pecados aqui na terra? Será que eu tenho que ir lá na igreja e dizer, olha, eu vim aqui pagar o boleto da multa do pecado que eu fiz? É assim que funciona? É claro que não é assim. Mas então, o que significa isso aqui em nossa dimensão terrena? Essa analogia que eu fiz, não é? Com o radar de trânsito e o radar de Deus. Aonde eu quero chegar com essa nossa reflexão cristã da nossa manhã? Eu penso que Deus também vê e se interessa não só pelas coisas ruins que nós fizemos, mas por nossas boas obras. Ele não está lá em cima só para multar. Mas, por intermédio da sua vigilância, que nós não conhecemos, uma vigilância sobrenatural e divina, Deus vê o tamanho do nosso esforço, o tamanho do nosso sacrifício quando nós nos arrependemos de nossos pecados, quando nós fizemos algo errado, ou quando nós tomamos uma decisão ou iniciamos um processo de conversão. E como é que acontece isso no trânsito da nossa vida espiritual? Acontece assim, ó. Quando nós começamos a se interessar pela igreja, claro que isso aí vem de uma hora para outra, né? Pela nossa fé, quando começamos a nos interessar pela oração, depois já começamos a estudar um pouco, a ler um pouco a palavra de Deus, a Bíblia, procuramos conhecer a doutrina da nossa igreja, as informações da igreja, não é? E se interessar pelas outras pessoas, não é? Pelas pessoas que convivem conosco, enfim, começamos a valorizar mais as pessoas, como é que eu trato as pessoas. Qual é o resultado disso? Qual é a consequência disso? Nós começamos a entender
que Deus vê tudo e isso nos livra de pensar sobre o que os outros bisbilhoteiros pensam sobre nós, não é? Aquelas pessoas que ficam cuidando só o que a gente faz, não é? Quando nós temos certeza que fazemos o que é certo em Deus, nós podemos ficar tranquilos e descansar, sabendo que os olhos do Senhor passam por toda a terra, se mostrando protetor, forte, para aqueles cujo coração é totalmente dele, ou se voltam para ele, não é? O que a Bíblia nos diz? Vamos acompanhar aqui. Vamos ler. No segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Posso até pensar que Deus, há muitos anos, teve essa função de vigiar a humanidade, mas eu acho que Ele sempre fez isso. Ele não seria um limitador de excesso, não é? Por ser onipresente, né? Está em todo lugar. Ele pode me cuidar e não só me vigiar. Deus nos protege também. Então, qualquer atitude boa ou ruim, eu terei que responder àquele que é infinitamente maior do que eu. Uma pergunta final para reflexão. Será que eu preciso de uma câmera de Deus me vigiando o tempo todo para que eu não cometa um erro grave na minha vida? Será que eu preciso de alguma coisa externa, fora de mim, fora dos meus valores, fora do meu caráter, que me dê a métrica, ou seja, que me dê a orientação do que devo ou não fazer? Me referindo a Deus, será que eu preciso desta câmera me vigiando 24 horas? O que vocês acham? O radar celestial está sempre ligado, indicando a direção correta que devemos seguir. Mas a sua intenção não é multar. Deus não quer nos multar, mas resgatar o infrator da multa. Perdoar a multa. O radar de Deus está sempre no mesmo lugar, na rodovia da nossa vida espiritual, indicando a mesma velocidade para a gente obedecer. A gente que às vezes não obedece. E por falar em obedecer, a palavra lei, ela está no singular, lei, mas ela engloba todas as ordens de Deus, aquelas que nós conhecemos. Mas olha só, se uma pessoa tropeça em um único ponto da lei, tropeça em todos. Não há como tropeçar em um único ponto, conforme cita a Bíblia. Vamos para a Bíblia de novo? Deixa eu olhar aqui, vamos ver. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Pense comigo agora. Se Deus desligasse o radar da lei, né? Se Deus temporariamente desligasse o seu radar, o radar de observar o que é certo e o que é errado, se Deus providenciasse para que a humanidade tivesse alguns dias de total liberdade para fazer tudo o que julgasse certo, tudo que viesse na sua cabeça, no seu pensamento, o que você faria? Está liberado. Sabe qual é a minha resposta? Eu penso que quem obedece às leis de trânsito sempre, como escovar os dentes todos os dias, e usando essa metáfora para as leis de Deus e da igreja, não precisa se preocupar onde vai ficar os radares instalados nas estradas da vida espiritual. Afinal, o radar só funciona e só existe
para aqueles e aquelas que desobedecem às regras, não é mesmo? Para quem obedece, a estrada pode estar cheia de radares. Eu vou terminar repetindo o que o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, menciona. Vamos acompanhar. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Não esqueça, Deus sabe de tudo. Deus te abençoe e um bom dia. Deus está vendo tudo que faço, está vendo tudo que fazes, está vendo tudo. Nada se esconde de Deus, não há segredo embaixo do céu. Não adianta se esconder, Ele sabe de tudo. Não adianta que Ele sabe de tudo. Deus sabe tudo. Não adianta que Ele sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Bom dia.